Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia. Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia. Gratos à misericórdia de Deus, nós nos encontramos para celebrar esta festa. É com alegria e carinho que nós acolhemos Dom Luiz, nosso pastor, que presidirá esta festa para nós. Queremos também acolher com carinho o diácono que o acompanha, Padre Aguinaldo, da Diocese de Ourinhos, que é nosso oblato, todos os oblatos espalhados por várias partes do nosso estado, de várias cidades do estado de São Paulo que estão aqui, de Minas, de Goiás e talvez de outros estados que eu não me lembro aqui. Mas também a todos os devotos, as caravanas, os peregrinos que vieram de Tupã, de Rinópolis, Pompeia, que eu já estou sabendo, mas todos, que vieram para esta festa. Sejam todos bem-vindos, acolhidos no coração misericordioso de Deus. É festa para a igreja, é festa para nós pecadores. Jesus instituiu esta festa para nós pecadores que tanto necessitamos da sua misericórdia. Prometeu a Santa Faustina que neste domingo o seu coração estava escancarado para nos acolher, nos tirar de nossas misérias com a sua misericórdia. Que bom que nós estamos aqui. Sejam bem-vindos e juntos queremos tocar o coração de Deus para também nos tornarmos ícones, sinais da sua misericórdia para este mundo que tanto necessita. Então a todos, e mais uma vez a Dom Luiz, seja bem-vindo. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas faltas, reconheçamos nossos pecados. Deus quer nos perdoar e Ele nos perdoa sempre. Nós é que temos dificuldades de nos arrepender dos nossos pecados. Um arrependimento sincero, um arrependimento total. Devemos reconhecer que o pecado mora em nós. O pecado, a falta, a limitação está em nós, não apenas nos familiares, não apenas nos que trabalham conosco, nos que convivem conosco. É esse o momento de reconhecer que nós, cada um de nós, temos pecados e nos arrependemos contritos deste pecado para receber a misericórdia, o perdão do Senhor. Confesso a Deus Todo-Poderoso
e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Oremos. Nós rezamos nas intenções do 7º dia de Sade Maria da Costa e também pelo natalício de Tatiana Aparecida. Ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendeis a fé do povo a vós consagrado, aumentai a graça que nos destes, para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou e o sangue que os redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para a praça os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse algum deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavra do Senhor.
Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus átrios vai entrando. Dessa casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: O que vais ver, escreve-o num livro. Então voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele pôs sobre mim sua mão direita e disse: Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia,
Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, este é o dia que o Senhor fez para nós. É o domingo, é o dia do Senhor. Alegremo-nos e nele exultemos. Nós estamos no segundo domingo do tempo da Páscoa e o Papa São João Paulo II, de saudosa memória, instituiu o dia de hoje, segundo domingo do tempo da Páscoa, como
o domingo da Divina Misericórdia. E o Papa Francisco, também ele, de saudosa memória, viveu todo o seu pontificado debaixo desta palavra de Deus: eterna é a sua misericórdia. No ano de 2016, Papa Francisco proclamou um ano santo da misericórdia. E agora nós estamos também no ano santo da esperança. Por isso, não é mais um domingo, é o domingo, é o dia da misericórdia. Agradeço aos padres, Padre Estevão, ao Padre Gabriel, pelo convite. Quero saudar também o Padre Aguinaldo, o Diácono Fabrício e a cada um de vocês que vieram aqui para celebrar o dia da Divina Misericórdia dentro da caminhada da Igreja, do jubileu ordinário dos 2025 anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, depois da primeira aparição a Maria Madalena, Jesus aparece agora ao grupo dos 10 discípulos. Falta Judas Iscariotes, o traidor, e falta Tomé, que não veio, não estava junto. A comunidade ainda não fez a experiência do encontro com o ressuscitado e por isso está com medo, com as portas fechadas. A aparição tem lugar no primeiro dia da semana, já é o anoitecer. Jesus visita seus discípulos no mesmo lugar em que na última ceia tinha garantido que não os deixaria órfãos. Ele prometeu que voltaria para lhes dar a sua paz e a sua alegria, tornando-os suas testemunhas na força do Espírito Santo. E Jesus cumpre a sua promessa. Ele, depois da sua morte e ressurreição, ele volta, ele vem na sua comunidade, na comunidade dos discípulos. Jesus vai até o local onde eles costumavam se reunir, mas os discípulos estão com as portas fechadas, porque estão com medo dos judeus. O medo que é o contrário da fé. Contrário da fé não é a falta de fé. Contrário da fé é o medo que paralisa, que fecha as portas, fecha o coração, fecha o entendimento. Este é o contrário da fé, é o medo. Apesar da tentativa de Pedro e de João, o discípulo amado, falta-lhes a coragem, falta-lhes a fé para procurar Jesus. Maria Madalena procura Jesus, ela vai ao túmulo. Os discípulos, ao contrário de Maria Madalena, se fecham, ficam fechados, dentro do medo, acanhados. O Senhor Jesus vai ao encontro, entra mesmo pelas portas fechadas. Significa que o corpo do ressuscitado pode entrar com as portas fechadas.
Não tem mais amarras, não tem mais barreiras. Jesus entra, coloca-se no meio. Ele é o centro. Ele foi quem disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, eu estou no meio deles. Jesus fica no meio deles e saúda com a mais bela saudação judaica: Shalom, Shalom Aleichem, ou seja, a paz esteja convosco. Jesus saúda mais de uma vez. Shalom é muito mais do que paz, é a plenitude de vida, é a harmonia total, é a paz dos tempos messiânicos, é dom supremo de Deus, anunciado pelos profetas. Shalom é felicidade sem fim. Quando Jesus se manifesta aos seus discípulos, não se limita a desejar a paz, ele dá a paz. São Paulo dirá que Cristo associa os seus discípulos à sua própria morte e ressurreição. Ele é a nossa paz. Jesus não apenas oferece paz, ele é a paz. A presença de Jesus é paz. Jesus não dirige aos discípulos nenhuma palavra de reprovação. Eles o haviam abandonado durante a sua paixão e morte. Os discípulos abandonaram Jesus no momento mais difícil, no momento em que ele mais precisava, no momento da prisão, da tortura, no momento da paixão e morte na cruz. E Jesus não tem nenhuma palavra de cobrança, Jesus não tem nenhuma palavra de reprovação, porque ele sabe que os seus discípulos têm grande necessidade desta paz, porque se encontram em situação de inquietude, de preocupação e de medo. Os discípulos perderam a esperança, Quando viram Jesus morrer na cruz, a morte mais cruel daquele tempo, a morte dos escravos, dos fora da lei, quando eles viram aquilo, perderam a esperança, Jesus quer indicar aos discípulos a fonte da paz. Por isso lhes mostra as mãos e o lado, isto é, as suas chagas. Lembrando que diz o profeta Isaías: por suas chagas nós fomos curados. Por que fomos curados? Porque as chagas mostram que Jesus nos amou até o fim. Jesus nos amou a ponto de dar a vida por nós. Pensem um pouquinho, quem é da tua família, quem é do teu círculo de amizades que daria a vida por você? Podem excluir a mãe sempre faz, né? A mãe sempre faz isso, mas excluam. Pensem aí, se não for a sua mãe, quem do teu círculo de amigos e parentes, sinceramente, não apenas na tua frente, não, quem daria a vida por você? Quem trocaria a vida pela tua? Quem te ofereceria um órgão vital?
E Jesus fez isso por nós. Por isso, por suas chagas, nós fomos curados. É o amor gratuito, o amor que não mede as consequências para amar. Então Jesus soprou sobre eles, transmitindo o Espírito Santo. O Espírito, sendo amor, é também perdão. Se o amor é dom, o perdão é amor superabundante, excessivo, mais do que dom. Perdoar é amar sem limites. Perdoar é amar sem limites. A comunidade recebe o poder de perdoar os pecados. E a igreja vê neste texto o fundamento para o sacramento da confissão, da penitência. Meus irmãos e irmãs, perdoar não é fácil. Aliás, perdoar de coração é milagre, é um milagre. Às vezes a gente perdoa, mas não esquece. Aquilo fica por dentro, corroendo. Quando vemos a pessoa, abre de novo aquela ferida. Perdoar de coração é perdoar de verdade. Quem diz que perdoa, mas não esquece, está enganando a si mesmo. Não está falando a verdade. O milagre do perdão é maior do que ressuscitar um morto. Quem perdoa alguém ressuscita um vivo, pois reconhece o outro como irmão, ressuscita a si próprio, cura as feridas, cicatriza, esquece. O perdão não muda o passado. Às vezes a pessoa diz assim: vou perdoar, mas o que foi já foi. Sim, o perdão não muda o passado, mas muda o futuro. O teu futuro, o meu futuro. O perdão não muda o que já aconteceu, mas muda o que vem pela frente. Posso ter uma vida nova com o perdão. Quem perdoa ressuscita dois mortos, o ofendido e o próprio ofensor. Por isso que Jesus insiste no perdão. Jesus insiste, porque é a misericórdia. Sem perdão não tem misericórdia. Papa Francisco sempre dizia: mas não é muito repetir nesse tempo de polarização que a gente vive. Deus não se cansa de perdoar. Nós sim, nós nos cansamos de perdoar e pedir perdão. Deus não se cansa. Tomé, o apóstolo, é chamado Dídimo. Dídimo significa gêmeo. Especula-se muito sobre quem seria o gêmeo do apóstolo Tomé. Não se achou ainda quem seja o gêmeo. E alguns estudiosos interpretam que o gêmeo de Tomé pode ser cada um de nós, porque nós também duvidamos, nós também nos afastamos da comunidade, nós também queremos ver milagres para crer. Então é preciso dar o salto da fé, um salto no escuro,
A fé é um salto no escuro, crer e passar a agir como discípulo de Jesus. Tomé não estava com a comunidade e por isso não acreditou. Meus irmãos e irmãs, a comunidade é importante. É o lugar de professar e alimentar a fé. Judas Iscariotes deixou a comunidade e traiu Jesus. Seu fim foi a morte. Pedro negou Jesus, chorou amargamente, voltou para a comunidade e se reconciliou. Tomé, fora da comunidade, não acreditou. Jesus pede para Tomé tocá-lo, ver e não ser incrédulo. Na comunidade, Tomé não precisaria tocar ou ver, precisaria de ter fé. A profissão de fé que faz Tomé, depois de ver Jesus, é uma das mais lindas da Bíblia. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor. Tomé reconhece a vitória de Jesus ressuscitado. Meu Deus. Tomé reconhece a divindade de Jesus. Jesus não é um profeta. Jesus não é apenas um homem bondoso. Jesus não é um curandeiro. Jesus é Deus vivo que veio ao mundo, meu Senhor e meu Deus. E então temos uma bem-aventurança que é muito importante para todos nós. Felizes os que acreditaram sem ter visto. Portanto, felizes somos nós se acreditamos, mesmo que não estivéssemos lá para ver, nós acreditamos, porque a fé nos faz ver o invisível, nos faz crer no incrível e realizar o impossível. Jesus restaura a unidade da comunidade que se havia dispersado no momento de sua morte na cruz. É na comunidade, é na família, é na igreja que o Senhor se faz presente, que dá a sua paz, transmite o Espírito Santo e nos ensina a perdoar. Fora da comunidade, nós também corremos o risco da dúvida, como fez Tomé, ou ficamos como presas fáceis de Satanás, como aconteceu com Judas. Por isso que o Papa Francisco sempre nos dizia: não deixemos que nos roubem a comunidade, não deixemos que nos roubem a família, comunidade. A família é uma comunidade. Não deixemos que nos roubem a paróquia, onde nós frequentamos, participamos. Não deixemos que nos roubem a igreja. Tantos irmãos e irmãs agora acomodados, pensando que tudo vai se resolver na frente da televisão, não mais na igreja, na comunidade. A fé estabelece uma relação profunda com Jesus e com os irmãos, uma relação que é dom maravilhoso de Deus para nós. Por isso, na primeira leitura, ouvimos como a fé pode se manifestar também
por meio de milagres e prodígios realizados pelos apóstolos. Basta a sombra de Pedro para operar milagres. E os apóstolos declaram com toda a sua franqueza, dizem abertamente que é a fé em Jesus ressuscitado que realiza milagres. Vejam bem, meus irmãos, primeiro a fé, depois vem os milagres. A nossa tendência, a nossa pressa inverte as coisas. Queremos primeiro ver como Tomé, para depois acreditar. De nossa parte, irmãos e irmãs, não devemos exigir sinais maravilhosos para crer na ressurreição. Devemos aceitar o testemunho dos apóstolos e acolher de coração aberto a alegria, a paz que Jesus ressuscitado infunde em nossos corações. Jesus ressuscitado, presente na Eucaristia, dá a cada um de nós uma vocação, em continuidade com a sua própria missão. Cada um de nós que acreditamos, devemos espalhar a misericórdia, espalhar a misericórdia. O que é isso? Testemunhar a sua ressurreição, levando o amor, a alegria, o perdão, a esperança e a paz, começando na família, começando em casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos e filhas, com as pessoas mais próximas. Espalhar, perdoar de coração, sem cobranças, sem imposições. Isso é a misericórdia. Quando nós realmente entendemos e acolhemos a misericórdia, nós nos tornamos também apóstolos, missionários da misericórdia. Que Jesus ressuscitado nos abençoe, nos dê essa graça. Momentinho de silêncio, olhe para dentro do teu coração e abra o seu coração para acolher esta grande misericórdia que Jesus ressuscitado deseja nos comunicar nesta manhã. Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na
muitos sinais e maravilhas são realizados entre nós. Reunidos na contemplação de tão grandes maravilhas, dirijamo-nos ao Senhor rico em misericórdia, clamando: Senhor, tende misericórdia de nós. Senhor, tende misericórdia de nós. Para que saibamos reconhecer na voz da Igreja, anunciadora da boa nova da ressurreição, o testemunho da presença viva do Cristo ressuscitado entre nós e o seu dom ilimitado de amor, rezemos: Senhor, tende misericórdia de nós. Para que os nossos irmãos e irmãs batizados na vigília pascal continuem atentos à voz do Senhor e não temam proclamar que o Cristo está vivo no meio de nós, rezemos: Senhor, tende misericórdia de nós. Para que nossa comunidade local, nossa diocese e paróquias, a exemplo da comunidade nascente, permaneça fiel na liturgia, no cuidado com os mais necessitados e na atenção com aqueles que vivem nas periferias existenciais, rezemos: Senhor, tende misericórdia de nós. Pelo Papa Francisco, a quem o Senhor constituiu sucessor de Pedro e pastor da Igreja, para que pelos mistérios da graça e da misericórdia seja acolhido na glória eterna, rezemos ao Senhor. Senhor, tende misericórdia de nós. Acolhei, ó Pai, de misericórdia, as preces que fazemos com fé, pois vos pedimos em nome de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, na unidade do Espírito Santo. Amém.
esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, nós vos pedimos, aceitai as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela confissão do vosso nome pelo batismo, alcancemos a felicidade eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos este tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada no dia santíssimo da ressurreição de Cristo, Senhor dentre os mortos. Lembrai que ela cresça na caridade, em comunhão com o nosso bispo Luiz Antônio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Lembrai, Senhor, do Papa Francisco, nossa oblata Elisa Chiquerdemia, e de todos os que participaram desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, Santa Faustina e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor.
Oremos. Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, concedei que permaneça sempre em nossos corações o sacramento pascal que recebemos, por Cristo nosso Senhor. Podem sentar um instante. Eu gostaria que ficassem em pé aqui, os oblatos, em pé, e aqueles que estão no fundo aí dos lados, venham aqui à frente, para que nesse momento seja feita a renovação do compromisso, com o oblatos. Venham aqui à frente, por favor, e após em seguida, então, teremos a bênção dos quadros. Os oblatos, por favor, cheguem mais à frente. Então, Padre Aguinaldo também é sacerdote e oblato desta obra, tem um compromisso de rezar conosco e divulgar a Divina Misericórdia, que é da Diocese de Ourinhos. E outros sacerdotes também, de outros lugares, são também oblatos desta obra. Eu, pela graça de Deus, livremente nesta festa da Divina Misericórdia, renovo o meu compromisso de oblata da Divina Misericórdia, associado à família religiosa dos irmãos de Jesus Misericordioso. Como oblata, comprometo-me a viver as 7 pérolas, a missão própria deste carisma. Peço a Jesus Misericordioso a graça de perseverar até ao fim de minha vida, doando-me nesta vocação particular para o bem desta obra da misericórdia desejada por Jesus, pelas almas pecadoras, pelas almas do purgatório, pelos agonizantes, pelas crianças e pela santificação dos sacerdotes. Que o meu sim, sustentado pela graça do Espírito Santo, me ajude a ser um ícone, um sinal da misericórdia divina para o bem da minha salvação e por toda a Santa Igreja. Santa Virgem Maria, Mãe da Misericórdia, rogai por mim. Abençoai, ó Jesus misericordioso, esses nossos irmãos aqui presentes e os que se encontram em suas paróquias neste dia, renovando esse sim, este compromisso. Que eles encontrem a vossa misericórdia e se tornem também misericordiosos, para a honra e glória do vosso nome e o bem de toda a Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. No ano de 1931, pela primeira vez, Nosso Senhor falou sobre a instituição da Festa da Misericórdia a Santa Faustina. Na mesma ocasião, ele pediu que fosse pintada a imagem e que esta fosse abençoada. Disse Jesus: eu desejo que haja a Festa da Misericórdia. Quero que essa imagem que pintarás com o pincel seja abençoada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. E esse domingo deve ser a Festa da Misericórdia. Diário de Santa Faustina, parágrafo 49. A imagem é aprovada pela Igreja e, quando abençoada pelo sacerdote ou diácono, se torna para a comunidade e cada fiel um sacramental, ou seja, um sinal sagrado, por meio do qual a Igreja pede a Deus os seus benefícios,
sobretudo espirituais. Ao mesmo tempo, o sacramental não está encerrado em si mesmo, mas quer auxiliar as pessoas a receber o efeito principal dos sacramentos. É bom lembrar também que pelos sacramentais o Senhor deseja santificar as diversas circunstâncias da vida. Na imagem são visíveis os dois raios. O raio pálido significa a água, que justifica as almas. O raio vermelho significa o sangue, que é a vida das almas. Disse Jesus a Santa Faustina: feliz aquele que viver à sua sombra. No diário de Santa Faustina encontramos algumas promessas de Jesus, que diz: ofereço aos homens um vaso, com o qual devem vir buscar graças na fonte da misericórdia. O vaso é a imagem com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Por meio dessa imagem, concederei muitas graças às almas, que toda alma tenha por isso acesso a ela. E ainda disse Jesus: prometo que a alma que venerar essa imagem não perecerá. Prometo também, já aqui na terra, a vitória sobre os inimigos, e especialmente na hora da morte. Eu mesmo a defenderei como minha própria glória. Sigamos agora o rito da bênção do quadro. Aqueles que trouxeram o quadro podem se aproximar do altar para a bênção. Senhor esteja convosco. Ó Deus, que habitais a luz inacessível e nos amastes com amor tão grande, que invisível vos mostrastes a nós, visível em Cristo. Olhai com bondade estes vossos filhos e filhas, que prepararam esta imagem do vosso Filho misericordioso, e concedei que eles também se transformem naquele cuja imagem veneram, ele que vive e reina para sempre. Amém. O bispo agora irá aspergir os quadros, então peço que aqui no corredor faça um corredor para que ele possa passar, aspergindo a sua imagem, o seu quadro.
Este é o segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia, domingo em que as portas do coração de Jesus estão abertas para nos perdoar. O Dom Luís dizia na homilia que quando nós pecamos é como que uma ferida se abre dentro de nós. Quando nós confessamos, essa ferida é cicatrizada, não é verdade? E a Igreja, na sua sabedoria, nos concede uma graça. Por exemplo, quando nós fazemos uma cirurgia, hoje a medicina já está avançada, mas antigamente, quando se fazia uma cirurgia, a marca permanecia, não ficava aquela marcona. Hoje em dia já não fica mais aquela marca tão visível, mas existe uma marca. Quando pecamos, abre a ferida. Quando confessamos, a ferida é cicatrizada e fica uma marquinha. E a Igreja, neste dia, concede indulgência plenária aos fiéis. São João Paulo II, ele concedeu esta graça para a Igreja e nós queremos aproveitá-la. Para receber a indulgência plenária neste domingo da misericórdia, é necessário 3 coisas. A primeira coisa, a confissão. Então, para cicatrizar a ferida, primeira coisa, confissão. Pode ter sido 8 dias antes deste domingo da misericórdia ou 8 dias depois. Então dá para aproveitar ainda. Aqui tem confissão de terça-feira a sábado, depois do terço da misericórdia. Então, o hospital está aberto aqui. A segunda coisa, no domingo da Divina Misericórdia, participar da Santa Missa, receber a Eucaristia. E a terceira coisa a ser feita, orações nas intenções do Papa. Mas, Padre, o Papa morreu, como que nós vamos rezar na intenção dele? Mas o Papa, antes de morrer, ele tinha muitas intenções, inclusive nos deixou um ano jubilar, o ano da esperança. Quanta intenção de reconciliação, de bem, de esperança, de paz para o mundo o Papa não tinha e deixou para a Igreja. Então, mesmo depois de morto, nós podemos rezar pelo Papa, porque estamos rezando, é uma obra espiritual que estamos fazendo. Quando tivermos um novo Papa, então passaremos a rezar pelo próximo. Então, 3 coisas. A Igreja tem tantos presentes para os seus filhos que ela não se esquece de ninguém. E quem não pode ir na missa hoje, que é a festa da misericórdia, quem está enfermo, quem até está nos mares, quem é navegante, a Igreja se recorda. Quem está doente, quem está acompanhando algum enfermo, então, se não consegue confessar, deve ter aquele profundo arrependimento, o desejo sincero de se confessar assim que possível, receber a Eucaristia e então, na sua casa, rezar pelo Papa. Então, todo doente pode rezar pelo Papa, o Pai Nosso, o Creio, e se tiver alguma imagem de Jesus misericordioso, rezar a Ele, como por exemplo, Jesus, eu confio em vós. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Então, quantas graças nós que estamos aqui podemos aproveitar. E para encerrar, um dos compromissos dos oblatos é ter esta imagem em seus lares e também divulgar esta imagem. E nós temos um oblato que tem um lindo compromisso. Ele manda confeccionar alguns adesivos de Jesus misericordioso. Provavelmente vocês que frequentam aqui, que confessam aqui, devem ter ganhado já alguma vez.
e conversando com ele, tivemos uma ideia de criarmos espiritualmente um exército de Jesus misericordioso nessa cidade, na sua cidade. Então, ele mandou confeccionar vários adesivos para colarmos nos carros. Então, se você desejar colar no seu carro e juntos criarmos uma frota de Jesus misericordioso nessa cidade, quando a gente se encontrar, rezar por aquela família, então, depois da missa, ali na arinha que tem ali do lado, eu vou estar distribuindo. Quem não quiser colar na lataria do carro com medo de manchar, cola no vidro. Depois é só passar álcool e sai a manchinha. Então, quem quiser, teremos a alegria de lhe dar também este presente. Então, mais uma vez, a nossa gratidão a Dom Luiz, que veio presidir esta missa, essa festa tão importante para esta comunidade, mas para toda a igreja, também ao diácono, ao padre Guilherme, Aguinaldo, nosso oblato, todos os oblatos que estão aqui, né? Fiquem em pé mais uma vez os oblatos. Isso. Eu gostaria que a comunidade toda acolhesse eles, porque eles têm o compromisso diariamente de pedir a misericórdia por nós. Vamos acolher uma salva de palmas, né? E acolhemos também as caravanas que vieram, né, das cidades. Todos se sintam acolhidos no coração de Deus. E também pedir, os irmãos prepararam esta semana muitos pães, né? Sabem que esta obra vive também do trabalho, que são os pães, os biscoitos, os terços. Se alguém quiser adquirir para ajudar esta obra, aqui ao lado também, principalmente os que não conhecem ainda a nossa portaria. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. Jesus, eu confio em vós. Queridos irmãos e irmãs, antes da bênção final, vamos saudar Maria. Ela é a mãe da misericórdia. Rezemos com fé. Salve, Rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gememos, choramos neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Padre Estevão, Padre Gabriel, muito obrigado, porque aqui as portas estão sempre abertas. Lá no Evangelho as portas estavam fechadas. Aqui estão sempre abertas para acolher, para perdoar, para reconciliar, e que Jesus misericordioso abençoe esta comunidade aqui com santas vocações. Parabéns, Deus vos abençoe. Uma salva de palmas, né, O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe,
nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado. Aquele que vos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus, com o coração exultante, à festa das alegrias eternas. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.